Ô, gente, hoje nós estamos no 36º e último capítulo do segundo Crônicas. Será? Neco entra na história aí, nesse capítulo aí. Gente, mas nossa, como que é bom a gente estar lendo a palavra do Senhor dia após dia, que a gente vai aprendendo. No capítulo 36 aqui, esse capítulo 36 narra o fim trágico do reino de Judá, marcando o declínio espiritual e político com quatro reis iníquos, só cometeram iniquidades, resultando na destruição de Jerusalém e no exílio babilônico de 70 anos. Esse capítulo 36 de segundo Crônica destaca a rejeição contínua às advertências proféticas e culmina com a esperança do decreto do rei Ciro, rei da Pérsia, permitindo o retorno à reconstrução do templo. Por isso que o povo de Israel chama Ronald Trump, vou falar Trump, de o segundo Ciro, né? Porque o Ciro, Deus usou o Ciro. Gente, Deus usa o ímpio, tá? Não tem garantia para o ímpio do céu, mas Deus usa o ímpio. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, fica comigo aí para você ver as atrocidades que aconteceu. Esses 4 reis aí só deram mancada. Deixe seu like, deixe o seu comentário e continua servindo ao Senhor, tá? Então aqui, gente, os principais pontos de 2 Crônicas 36. O que houve aí no capítulo 36? O declínio de Judá. Então, a decadência do reino de Judá. E os últimos reis, né? O capítulo relata o governo de 4 reis que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. O que era mal perante Deus. Primeiro foi Jeoacás, que foi levado foi deposto pelo Egito, pelo faraó Neco do Egito. Isso é antes do cativeiro da Babilônia. Faraó Neco. Depois veio o segundo rei, né? Ele era mau perante o Senhor, né? Foi deposto. Jeoacás foi deposto pelo Egito, e depois Jeoaquim e por fim Zedequias. Eu falei os quatro. Jeoacás, Jeoaquim e Zedequias. Tá faltando um rei aqui. Eu falei 4. Jeoacás, Jeoaquim. Joaquim e Zedequias. Tudo aí eles eram escravos do rei Neco, do faraó do Egito, quer dizer, eles tinham que pagar tributo ao rei Neco. E aí, gente, aí acontece também no capítulo 36 a queda e o exílio. Devido à rebelião persistente contra Deus, ao desprezo pelas mensagens. Devido à rebelião persistente contra Deus, ao desprezo pelas mensagens dos profetas e à profanação do templo, Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruísse Jerusalém e levasse o povo para o cativeiro. Mas primeiro Nabucodonosor ele derrotou o faraó Neco para depois ele pegar o povo de Israel.
Então, por causa da desobediência, Deus permitiu que Nabucodonosor pegasse o povo de, de Judá como escravo. Então, houve juízo e misericórdia. Quando Nabucodonosor se apossou do povo, o exílio cumpriu a profecia de 70 anos de servidão. A profecia de 70 anos de servidão, permitindo que a terra desfrutasse dos sábados. No entanto, nesse texto mostra a compaixão de Deus ao preservar os remanescentes de Deus. Porque lá no capítulo 36 de Crônicas, Nabucodonosor deixou lá só os pobres, só aquelas pessoas que sabiam cuidar da terra. E aqui, gente, ele preservou os remanescentes lá para não acabar a linhagem, né, do povo de Judá. Agora aqui, gente, surgem também a esperança e a restauração. Quando acontece, né, depois da morte de Nabucodonosor, o fim do capítulo, o capítulo termina com uma rota de esperança no versículo 22 e 23, relatando que no primeiro ano do rei Ciro, que invadiu a Babilônia, ele era rei da Pérsia, ele invadiu a Babilônia, ele permitiu que os judeus voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo, cumprindo a promessa divina. A Pérsia hoje é chamada de Irã, tá bom? A Pérsia hoje é chamada de Irã. Então nós aprendemos aqui, deixa eu só dando uma lida para vocês aqui, no versículo 22 e 23, tá? De 2 Crônicas. Vou dar uma lida aqui, abra aí comigo em 2 Crônicas, capítulo 36, que é o último capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, vamos ler os 36, 22, 22 e 23, que está nos dizendo o seguinte: porém, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus, para que saiu da boca do profeta Jeremias, que eles maltrataram tanto. Jeremias entregava a palavra profética, eles maltrataram Jeremias demais. Quando nós entrarmos no livro de Jeremias, vocês vão ver como que eles maltrataram Jeremias. E aqui, gente, então, para que se cumprisse, então despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que hoje é o Irã, o qual fez passar um pregão para todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Deus tocou em Ciro, né? Que está em Judá. Quem dentre vós é do seu povo, do povo de Judá, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então aqui Ciro cumpriu, né? Em 2 Crônicas, aqui termina com uma nota positiva sobre a libertação de Judá do cativeiro. Isso é muito bom. Deus não esqueceu, não havia esquecido do seu povo. O Senhor o havia punido assim porque o amava. Eu estava até falando com uma amiga, uma nova amiga que eu tenho agora, né? Que se a mãe quiser ser amigo do filho ou o pai, eles nunca vão querer punir o filho. Que o filho precisa muito passar um corretivo nele. Porque senão, essa geração de homens parecendo moça, manhosos, preguiçosos, esperando os pais morrer para ficar com a herança deles,
Tem uns que estão até matando os pais para ficar com a herança. Então essa geração, né, esqueceu-se de Deus. Aqui o Senhor havia punido mesmo assim, porque ele puniu por amor. Gente, nós devemos punir por amor, chamar a atenção por amor. Mãe não passa a mão na cabeça de filho, não. E, e havia e Deus havia decidido em seu fez, né? Ciro decidir em seu coração a fazer o bem. Ironicamente, Deus fez uso de um governo pagão. Ciro era um governo pagão para iniciar o processo de libertação do seu povo. Olha para vocês verem. Nossa. E então, eu falo que Deus ele usa quem ele quer. Usa quem ele quer. E aqui eles foram cativos. Esses 4 reis aqui só deram mancadas, fizeram que era mal aos olhos do Senhor. O capítulo 36 ensina sobre consequências da desobediência e a rejeição da misericórdia de Deus, mas enfatiza o juízo divino e não é o fim, oferecendo restauração de um novo começo. Isso é muito bom, né, gente? Bom demais. Graças a Deus. O Senhor sempre tem uma esperança para nós. A nossa maior esperança é o Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é muito bom mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que aí o livro encerra com uma palavra de esperança, que é o rei Ciro, um rei pagão, voltando para estar trazendo o povo para Judá, né, para Jerusalém, para reconstruir. Então, em 2 Crônicas 36, há uma introdução de um capítulo crucial na narrativa do antigo povo de Israel. Este capítulo final serve como um epílogo para todo o livro de Crônicas e como um prólogo para os eventos que serão detalhados no próximo livro que vamos iniciar, que é aquele que leu o livro da lei, né? Então, gente, não saia da presença de Deus. Houve uma decadência espiritual e por causa dessa decadência espiritual de Judá, eles caíram na mão do inimigo. Quando há decadência espiritual na nossa vida, ficamos com a nossa vida aberta para Satanás entrar e fazer bagunça. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos estar firmes na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, é isso que eu gostaria de deixar aí para vocês. Esses 4 reis aí, né? Um reinou 2 meses, outro reinou não sei quantos anos, aqui, mas não importa o tempo, importa que o juízo de Deus veio e depois Deus encerra esse capítulo oferecendo uma palavra de esperança ao povo de Judá. Então, meu querido e minha querida, deixe o seu like. Louvado seja Deus por esses 36 dias de leitura do livro de 2 Crônicas. Deixe o seu comentário aí. Amém? Deus abençoe.